nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria estamos unidos em oração, pedindo ao bom Deus que possa nos proteger, caminhar conosco, ser a nossa luz, para que não percamos de vista o verdadeiro sentido de nossa fé. Somos todos batizados, por isso temos algo muito grandioso em nossa vida que tem seus efeitos. Vamos ouvir o Evangelho e refletir sobre esta realidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando o tempo pascal, as alegrias da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos refletindo passo a passo realidades que são importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé. E nós vemos hoje, pelo Evangelho, que todos nós devemos nascer do alto. Isto se dá através de um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos era membro do grupo dos fariseus, mas tinha muita simpatia por Jesus. E vejam a forma como ele se aproxima de Jesus. Rabi, Rabi o mestre, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. O que faz um mestre? O mestre é aquele que ensina. Então Nicodemos está próximo a Jesus para aprender. Aprender, e o seu questionamento é sobre o nascimento, este nascer novamente. Nicodemos não compreendia
o que Jesus falava sobre o batismo, quando dizia que nós devemos nascer de novo. Nicodemos olha somente aquilo que é físico, humano. Mas como alguém pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Mas não é este nascimento que Jesus se refere. E nós queremos compreender que nós, uma vez nascidos do alto, nós devemos nos sentir impulsionados, sobretudo neste tempo que nos ensina tantas coisas sobre Jesus ressuscitado. Devemos ser impulsionados a anunciar com coragem a palavra de Deus. Com coragem. No tempo pascal, nós ouvimos sempre na primeira leitura, pelos Atos dos Apóstolos, as ações dos primeiros discípulos e que agiam corajosamente anunciavam Jesus ressuscitado. E nós queremos também aprender com as Escrituras, nos alicerçarmos nas Escrituras para entender as coisas que acontecem. Nós vivemos um tempo de grandes tribulações. Vivemos um tempo de medo, de pânico, um tempo em que muitas reações humanas estão começando a aflorar, ou seja, este pânico, este medo, estados depressivos. É um tempo difícil que estamos vivendo, mas queremos com fé e oração superar essas dificuldades pessoais e também comunitárias. Se nós ouvimos Jesus falar que é preciso nascer do alto, nascer do Espírito, nós aqui queremos compreender que o nosso batismo, e somos todos nós batizados, aqueles que não são e que já sejam adultos precisam fazer a sua profissão de fé, as crianças precisam ser batizadas. Estamos vivendo este tempo em que as igrejas não acolhem devido à pandemia, o distanciamento, mas nós estamos nos organizando porque as crianças precisam ser batizadas. Como é bom pensar nos efeitos do batismo em nossas vidas. Quais são os efeitos do batismo? Primeiro, pelo batismo, nós nos tornamos livres da mancha do pecado original. Livres desta mancha, deste pecado original. Em segundo, começamos a fazer parte da família de Deus. Fazemos parte da igreja, somos membros da igreja, formamos o corpo místico do Cristo, que é a igreja, cuja cabeça é o Cristo. Então vejam a importância do nosso batismo. Fazemos parte de um corpo e isto se dá através do batismo. Recebemos o nome de cristãos. No dia do nosso batismo, nós recebemos o nome de cristãos e nos tornamos herdeiros de Cristo. Herdeiros de Cristo. Não mais escravos, mas herdeiros, vai nos ensinar São Paulo sempre em suas leituras. Nascemos, portanto, em nosso batismo, pela água e pelo Espírito. E por isto precisamos viver segundo o nosso batismo, sempre na presença de Deus. Isto faz com que nós nos tornemos verdadeiros cristãos, autênticos, que estejam sempre na presença de Deus. Ser cristão, diz o Papa Francisco, é deixar o Espírito entrar em cada um de nós e assim nos levar para onde Ele quiser. É o Espírito que nos leva onde Ele quiser. Nos diz o Evangelho de hoje, no final, o Espírito sopra onde quer. Ele sopra onde quer.
e nos leva onde quer. Quando nós nos tornamos cristãos de fato e nos colocamos em Deus e permitimos que o Espírito de Deus entre em nós, nós nos deixamos levar pelo Espírito Santo de Deus. Ser cristão é isto. Nascer de novo é isto. É deixar o Espírito entrar em nós e quem deve nos guiar será sempre Ele e não nós mesmos. Quem se guia por si mesmo, pelos seus conceitos, pela sua forma de pensar, não se deixando guiar pelo Espírito Santo de Deus, corre o risco de perder o sentido do seu batismo, de ser cristão e de estar vivendo aquilo que o Senhor sempre nos ensina. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito Santo que habita em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Cristo ressuscitado.